Hello guys! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como nós escolhemos o mestrado que meu marido vai estudar aqui no Canadá. Se você assistiu o último vídeo aqui do canal, você já deve estar sabendo que nós estendemos os nossos vistos aqui no Canadá. Eu estava com o meu visto de trabalho pós-graduação e o meu marido veio como um trabalhador, então ele tinha o visto de trabalho me acompanhando. E agora nós invertemos os papéis. Ele vai fazer um mestrado e eu pedi extensão do meu visto de trabalho. Como eu disse no vídeo anterior, sempre foi o nosso plano que faríamos essa inversão de papéis. Então, mais ou menos uns 8 meses antes do nosso permit acabar, nós começamos a buscar uma instituição de ensino que fosse interessante para ele. De início, eu fui em busca de uma agência de estudos que nós contratamos lá do Brasil quando eu vim fazer o meu primeiro curso, porque eles tinham achado um curso com uma bolsa de estudos muito boa para mim, que inclusive viabilizou a nossa vinda a Toronto. A gente foi em busca deles novamente e a minha agente perguntou qual curso o Vitor gostaria de fazer. Vitor é formado em engenharia civil lá no Brasil, ele chegou a fazer uma pós-graduação de estruturas e ele queria fazer um mestrado de estruturas aqui no Canadá também. Assim, foi agendado uma meeting com ela e aí ela nos apresentou algumas universidades que tinham o curso de mestrado na área de engenharia civil. E aí esses cursos eram fora de Toronto. Um deles era um pouco mais próximo, a gente poderia morar aqui e ele iria de trem todos os dias. E um outro era em Windsor, que a gente teria que se mudar para lá. Windsor é uma cidade que fica na fronteira com os Estados Unidos. A gente chegou a ver se valia a pena fazer umas contas após essa reunião e a gente viu que os cursos que ela nos mostrou estavam muito caros. Então a gente chegou até a cogitar, não, então de repente é melhor voltar no Brasil, fique estudando francês lá e a gente depois vem para cá como residente permanente. Os cursos custavam em torno de 42 mil dólares. Aí eu cheguei a falar com um amigo, que esse amigo trabalha numa instituição de ensino aqui no Canadá, de inglês, e ele chegou a me falar, olha, tem uma universidade lá em Niagara Falls que está dando uma bolsa para América Latinos muito boa. A bolsa é em torno de 15 mil dólares. E aí eu cresci o olho, tipo, poxa, como assim a gente não soube dessa bolsa, né, e tal. E aí fui falar com a agente educacional, que a gente já estava em contato, e aí ela fez, sim, realmente tem a Universidade Niagara Falls, só que como não era o curso que vocês estavam interessados, eu não cheguei a apresentar. E aí a gente fez, não, temos interesse sim, quais são os cursos que tem disponíveis nessa universidade? E aí ela apresentou, né, fez uma outra reunião e mostrou pra gente os cursos dessa universidade que para a área de Vitor faria sentido, que seria de gerenciamento ou de análise de dados. E aí ela até sugeriu, acho que o de análise de dados faz mais sentido e tudo mais. Só que Vitor, além de ter feito após em estruturas, ele tem muita experiência em projetos. Ele, assim como eu, era designer no Brasil. Então, como projetista, faria sentido ele fazer um curso de gerenciamento. Inclusive, a minha pós aqui foi de gerenciamento de projetos. E aí o curso, que no valor cheio custava 42 mil dólares, com uma bolsa de estudo de 15.700 dólares, caía ali para uns 25 e uns quebrados. Então ficou muito mais viável de qualquer outro curso que a gente tinha olhado. Além de ter falado com essa agente, nós pesquisamos por nós mesmos, né, universidades aqui em Toronto. A mais barata era 36 mil dólares. Então nenhuma ia bater o valor da de Niagara Falls. Nós chegamos a pensar em se mudar para Niagara. Olhei custo de aluguel lá. Então, chegamos a cogitar uma mudança. Nesse período, a gente ainda morava no basement, lá em North York, porque de North York para Niagara era praticamente inviável. Os horários dos trens, mais a distância daqui do centro de Toronto até North York, Vitor gastaria em torno ali umas 3 horas e meia por dia para se deslocar. Então, era inviável continuar onde a gente estava. Todo esse planejamento foi casando num período em que a gente já queria sair do basement e tinha morado lá por quase 2 anos para juntar e fazer uma comprovação financeira, e agora para a universidade a gente teria uma liberdade de se mudar e ir para onde ele fosse estudar. Ao mesmo tempo, nós procuramos saber um pouco mais de como era esse curso, e a gente chegou a ver que, na verdade, é muito comum que no mestrado, lá em Niagara, o pessoal consiga juntar as disciplinas e fazer aulas apenas 2 vezes na semana. Então a gente repensou, poxa, será que vale a pena sair de Toronto, um local que a gente gosta muito, apesar de eu trabalhar remoto, no meu contrato tem dizendo que se eu precisar
ir em loco para ver qualquer coisa. Eu preciso ir, então eu não poderia ir para muito longe. A gente pensou, de repente, é melhor ficar em Toronto e Vitor utilizar o trem, aqui o GO Train, e ir para a Universidade de Niagara. E aí, nessa busca, a gente procurava apartamento aqui em Toronto, procuramos em Mississauga, Hamilton e essas cidades que seria no caminho oeste para a universidade dele. No fim, a gente acabou decidindo encontrar um apartamento muito bom em Downtown Toronto e a gente decidiu ficar por aqui mesmo. Na época, Vitor ainda estava trabalhando aqui, ele estava trabalhando em Mississauga. E a gente viu que é muito cômodo sair daqui de onde a gente mora, vai andando para Union Station, pega o trem e vai para Niagara. Então, basicamente, a nossa decisão pelo curso foi literalmente um pouco mais pelo valor do curso, mas também porque fazia sentido para a carreira dele. A gente tem muita convicção que fazer um mestrado em gerenciamento vai agregar muito para Vitor na vida. Então, partindo para a parte prática de inscrição, matrícula e todo esse processo, que é muito importante. Como eu tinha falado, uns 8 meses antes do nosso permit vencer, entramos em contato com a agente educacional. Por quê? A gente sabia que para Vitor também ingressar na universidade, ele teria que dar uma comprovação de proficiência no inglês. A gente chegou a cogitar Vitor fazer o IELTS, que era o que a universidade pedia, mas, pesando financeiramente, tempo e tudo mais, a gente viu que valia a pena ele fazer um Pathway. Por quê? Pelo nível que Vitor tinha, 2 meses de Pathway seria suficiente para ele alcançar a nota e ingressar direto para a universidade. Em contrapartida, a gente não sabe quanto tempo levaria para ele se preparar e tirar mais de 6,5 no IELTS e poder ingressar para a universidade. Então, como a gente já tinha um prazo muito curto, a gente não podia simplesmente arriscar, não, se prepara aí, daqui a uns 3 meses fazer a prova e ver se dá, ou não, a gente não ia ter mais tempo de fazer alguma outra coisa. Então, por isso, a gente optou pelo Pathway. Nós fechamos diretamente com a agência também. O Pathway de Vitor ele fez na ILAC, online. Ele fez em novembro e dezembro de 2024. O horário foi bem difícil, porque Vitor estava trabalhando e aí ele tinha que fazer as aulas à noite. A aula dele ia até meia-noite. Então, ele fazia aula das 9 à meia-noite, todos os dias, por 2 meses. No fim, graças a Deus, deu certo. Eu aconselhei Vitor a ir pro Pathway também, porque eu fiz no Brasil. Se vocês não acompanharam ou não sabem dessa história, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo como foi a minha trajetória no inglês até fazer o college aqui no Canadá. E eu fiz o Pathway, eu achei que foi muito válido para mim, porque eu tive toda a experiência de construir trabalhos no formato acadêmico aqui no Canadá. E eu sabia que isso ia ajudar Vitor também. Principalmente porque em nenhum momento ele estudou inglês para vir morar aqui. Ele sempre foi um cara muito inteligente, então mesmo sem estudar tanto quanto eu, ele já tinha um inglês no nível bom e conseguiu o certificado do Pathway 3.4, que era o que era necessário para o mestrado. Então, para fazer a aplicação na universidade, ele precisava comprovar o nível de inglês, que no caso seria o certificado do Pathway, o histórico da universidade, que inclusive foi um dos tópicos na nossa meeting com a agente educacional, que ela falou que podia ser um problema, como o Vitor estudou engenharia, perguntou se ele já tinha reprovado, como era a nota dele, só que o que ela não sabia é que o Vitor é um cara muito esforçado, muito estudioso. Ele era bolsista de ProUni na universidade, então ele não podia ter notas baixas, as notas dele sempre foram ótimas. Para vocês terem noção, a média dele na universidade de engenharia é maior que 8. Enfim, falo assim com muito orgulho do meu marido. E aí ele precisava colocar o histórico da universidade também, fazer uma carta de intenção para a universidade, defender ali porque seria importante para ele fazer aquele curso, o que faria de sentido na carreira dele, e, por fim, um currículo, trazendo ali toda a experiência dele, no caso, a graduação, a experiência de trabalho no Brasil, a pós-graduação, que ele tinha estruturas, tudo isso a gente botou num currículo bem bonitinho, com todas as atividades que ele fazia no trabalho, para fazer essa aplicação. Fizemos a aplicação na segunda quinzena de março. Então, né, nosso visto vencia em abril, a gente esperou até o último minuto para fazer essa aplicação na universidade. Nós fizemos com 3 dias, nós recebemos a oferta dele da universidade, que ele tinha sido aceito. A gente esperou tudo isso porque a gente sabia que a universidade estava dando essa resposta muito rápida. E assim, Vitor fez um depósito. Outra vantagem dessa universidade é que o depósito para estudantes da América Latina era de $3.000 e para geral, outras pessoas, é de $5.000, que é bem comum aqui também, para fazer esse depósito na matrícula. Então, nós fizemos o depósito de $3.000 e recebemos a LOA com 2 semanas. Depois disso, a gente fez a aplicação do visto de estudos dele com a LOA,
comprovante desse depósito de $3.000, mais comprovação financeira, e isso aí fica para um vídeo, né, de aplicação de visto. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu trouxe aqui toda essa trajetória, como foi, da gente escolher o curso, por que escolhemos a Universidade de Niagara. Inclusive, essa semana, trazendo um pouco do desfecho para vocês, Vitor fez o cadastro das disciplinas desse intake do outono, e ele só vai precisar ir para Niagara Falls 2 vezes na semana. Ele vai conseguir ir de trem daqui, porque as aulas dele são depois de meio-dia, e vai estar em casa ainda no início da noite. Então vai ser bem tranquilo para ele ir e voltar. O trem saindo daqui de Toronto é bem confortável, o custo não vai sair caro, então valeu muito a pena realmente a gente ter ficado aqui em Toronto e ele ir lá fazer o curso em Niagara Falls. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, por favor, deixa o seu like também aqui no vídeo, se inscreve no canal, que eu vou continuar trazendo toda essa nossa trajetória de vida aqui no Canadá. Também me segue lá no Instagram, que eu trago tudo em tempo real. Inclusive, se você está por lá, já deve estar até um pouquinho mais por dentro. Eu também coloco enquetes para saber o que vocês gostariam de ver no próximo vídeo aqui no YouTube. Então, me segue por lá. Um beijo e até a próxima.